Sempre há uma chance, de Lucimara Breve, ditado pelos espíritos Hermes e Lúcius, parte 1. Prólogo. Mal surgiam os primeiros raios de sol daquele novo dia, e Antônio já se levantara para o trabalho. E naquele dia especial, levantara-se ainda mais cedo do que era de seu costume, pois além dos cuidados com a fazenda Primavera, seu patrão, senhor Antero, o havia encarregado de supervisionar a colheita da fazenda Vale Verde, que era de seu amigo e vizinho, senhor Valdomiro, ou como era conhecido na região, Miro. Este adoecera já há algum tempo, e por isso ausentava-se com frequência, deixando a fazenda sem ter alguém capacitado para administrá-la. Com isto, muitos de seus empregados abandonaram o serviço, partindo atrás de novas ofertas de empregos nas fazendas vizinhas, já que a procura por mão de obra aumentava muito na época da colheita, e com isto o salário também. Porém, esta atitude fez com que Miro tivesse sua colheita atrasada, e como Paulo, seu filho de criação, também não se interessava pela fazenda, ele só pôde contar com a solidariedade do amigo senhor Antero. Senhor Antero era um homem de meia idade, viúvo, e assim como Miro, seus dois filhos mais velhos, Fernando e Ricardo, também não se interessavam mais pela fazenda Primavera, desde que optaram por morar e estudar em São Paulo. Sua esperança era o filho temporão Marcelo, que nascera ali e estava agora com 10 anos. Contava também com Antônio, seu braço direito, moço honesto e trabalhador, que há 6 anos era seu administrador. Chegara ali ainda menino aos 13 anos, junto com o pai senhor Juca, logo após o falecimento de sua mãe, menino estudioso que gostava de acompanhar o pai no trabalho. Isto fez com que aprendesse tudo sobre aquele lugar, e mesmo com a morte do pai, quando tinha ainda 19 anos, não quis sair da fazenda. Homem pacato e caseiro, acostumado com a vida tranquila do lugar, aceitou logo a proposta feita pelo senhor Antero para assumir o lugar do pai, ao invés de sair pelo mundo em busca de aventuras. Isto fez com que conquistasse ainda mais o apreço do patrão, que desde então incentivava e apoiava nas ordens e na lida com os empregados. E hoje, aos 25 anos, Antônio era bem visto em toda a região e já gozava de uma certa tranquilidade financeira. Assim, após tomar as providências necessárias na fazenda Primavera, Antônio reuniu seus empregados que iriam com ele e partiram rumo a Vale Verde para dar início a mais um dia de trabalho. Lá chegando, organizou e dividiu o serviço que havia para ser feito e passou a supervisionar os resultados do trabalho. Capítulo 1. Um mês se passara e Antônio todos os dias dividia seu tempo entre as duas fazendas. Já estavam no final do trabalho daquele dia, quando ele resolveu permanecer na Vale Verde por mais algum tempo, já que ainda havia 2 caminhões para serem carregados no galpão, onde ficava depositada a colheita. Além dele, mais 4 empregados da fazenda e 2 ajudantes dos caminhões permaneceram para terminar o carregamento. Foi quando Antônio viu entrar no galpão uma bela jovem de aproximadamente 15 anos, corpo bem feito, grandes olhos e longos cabelos cor de ébano. A beleza da menina o deixou encantado. Ela, aproximando-se de um dos empregados, perguntou por seus pais. Este respondeu apontando para os fundos do galpão, onde um casal lacrava os caixotes para serem transportados. A menina também notou Antônio e percebeu que este não desviara seu olhar, nem por um momento desde que ela entrara ali. Porém, sem lhe dirigir palavra alguma, atravessou o galpão e foi até onde estavam seus pais. Queria saber se ainda irão se demorar muito por aqui, pois já preparei o jantar. Eu os esperava para que pudéssemos jantar todos juntos. Daí, ao responder, sorriu para a filha, retribuindo o carinho que esta demonstrava com sua preocupação. Nós não iremos nos demorar, Joana. Pode voltar para casa e nos esperar, que logo estaremos lá para o jantar. Joana dirigiu-se então para a porta, porém não se conteve, e antes de sair, lançou um olhar na direção de Antônio. Quando seus olhos se encontraram, ambos sentiram-se corar e imediatamente desviaram seus olhares. Ela apressou o passo, desaparecendo em meio às árvores, e ele, por sua vez, voltou sua atenção para o motorista, que se despedia já com o caminhão pronto para seguir viagem.
Passaram-se alguns dias sem que eles se encontrassem novamente, mas Antônio não se esquecia daquela bela jovem, e foi com este pensamento que, de repente, teve sua atenção voltada para um dos empregados da fazenda Vale Verde, que chegava a galope no animal à procura de ajuda. Senhor Antônio, pelo amor de Deus, nos acuda. O galpão está em chamas e existem pessoas lá dentro ainda. Antônio imediatamente tomou algumas providências e correu para lá. Justo neste dia, deixara para ir até a Vale Verde somente depois do almoço, pois era dia de pagamento e achou melhor fazer isto à tarde. Quando chegou ao galpão, não havia muito para ser feito. O fogo já tomava conta de tudo, e mesmo com os esforços dos empregados não conseguiram fazer com que este cedesse. Foi quando Antônio notou em meio à confusão a menina aos prantos, abraçada a um rapaz que também chorava muito. Chamou um dos empregados e perguntou: quem são estes jovens e por que choram deste modo? A moça se chama Joana e o rapaz é seu irmão Moacir. Eles são filhos de Juvenal e Naí, que juntamente com Biro não conseguiram sair do galpão, estavam lá nos fundos quando começou o incêndio. Imediatamente, Antônio ordenou algumas mulheres que estavam ali para que os levassem até o casarão e que cuidassem deles por lá, pois pareciam estar em estado de choque. Mal haviam retirado os dois de lá quando Antônio viu que Miro chegava em sua caminhonete. Este também não se encontrava na fazenda pela manhã, pois teve que retornar ao médico por conta de sua pressão alta e ficou desolado com o que viu. Antônio, sabendo da gravidade do seu estado de saúde, tratou de tirá-lo de lá o mais rápido possível, antes que soubesse sobre o falecimento dos empregados no incêndio. Porém, durante o caminho até o casarão, Miro, que apesar da idade e dos problemas de saúde, era um homem experiente e muito prático, perguntou a Antônio: e então, rapaz, quantos empregados estavam lá dentro? Antônio não sabia como dizer, mas vendo o olhar firme que estava sobre ele, não teve como fugir à resposta. 3. E quem eram? Quais os nomes? Juvenal, Nair e Biro, aquele rapaz que contratei há poucos dias para ajudar no carregamento. Miro ficou calado, olhos úmidos, pensamento distante. Alisava seu longo bigode grisalho. O que faria agora, pensava ele. Biro era moço ainda, mas não deixara a família. Com ele só havia um primo com quem viera de Minas Gerais à procura de emprego. Juvenal e Nair, porém, deixavam 3 filhos. O que seria deles agora? Chegando ao casarão, encontraram Joana e Moacir na sala, onde Vilma tentava consolá-los. Vilma era uma senhora de meia idade, sem família, que há muitos anos trabalhava para Miro como cozinheira. Era também muito amiga da família de Joana e via na menina uma filha. Vendo-os chegar, os jovens tentaram controlar o pranto diante do patrão, e este mesmo, abalado com o ocorrido, foi direto ao assunto. Lamento muito o que aconteceu com os pais de vocês. Foi uma fatalidade. Sei que estão sofrendo muito e que sentem-se desamparados, porém quero que saibam que tomaremos todas as providências necessárias e que todos os anos de trabalho de seus pais para mim serão reconhecidos e pagos. Enquanto isso, vocês ficarão aqui em minha casa até que tenham condições para resolverem o que querem fazer de suas vidas daqui para frente. Os dois concordaram e agradeceram ao patrão pela ajuda. Miro, por sua vez, virou-se para Antônio, que fixava Joana com olhar enternecido desde que entraram na sala e pediu: por favor, meu rapaz, mais uma vez preciso de sua ajuda. Gostaria que cuidasse dos preparativos do funeral. Dou-lhe total liberdade de agir como achar melhor, para que tudo seja resolvido o mais rápido possível, pois não estou em condições de resolver nada. Pode ficar tranquilo, que eu cuidarei de tudo, respondeu Antônio prontamente, pois agora, além de ajudar ao amigo do patrão, Antônio queria muito ajudar Joana. Cada lágrima que via em seus olhos fazia com que sentisse um aperto em seu coração. Não, ele não poderia deixá-la sofrer ainda mais, tendo que resolver sobre o enterro, pensava ele. Além do que, tudo aquilo poderia ser demorado e com certeza ela não aguentaria o sofrimento. Olharam-na com carinho. Antônio saiu da sala e deixou a fazenda, decidido a voltar para casa, somente após ter resolvido tudo o que fosse necessário para o funeral dos pais de Joana. Assim, Antônio passou toda a noite atrás dos documentos e de tudo o que foi preciso para poder liberar os corpos para o velório.
Com isto, vencido pelo cansaço, perdeu a hora acordando somente quando já entardecia no dia seguinte. E por mais que se apressasse, não conseguiu chegar a tempo para acompanhar o enterro. Por isso resolveu procurar por Vilma na cozinha do casarão. Logo que chegou a Vale Verde, precisava ter notícias de Joana. Vilma, como está Joana? Perguntou ele assim que entrou. A menina está triste que só. O senhor precisava ver. Passou a noite toda chorando e não desgrudou dos caixões nem para comer. Nem mesmo o irmão mais velho, que chegou de São Paulo, conseguiu fazer ela sair de lá. Só agora que o enterro acabou é que ela comeu um bocadinho e consegui fazer ela descansar. Antônio não se perdoava após ouvir aquilo. Joana ali sozinha, sofrendo e ele dormindo. É bem verdade que tentou ficar acordado, nem para sua casa queria ir, mas o senhor Antero quase que o obrigou ao descanso, e o sono acabou por vencê-lo. Por isso não viera consolá-la naquele momento. E os irmãos de Joana como estão? Tomou ele assim que se acalmou. Não queria que a Vilma percebesse seu interesse por Joana. Ah, tão bem. Moacir já estava melhor quando Maurício chegou, e depois do enterro, eles ficaram proseando um pouco e agora também estão dormindo. Eles são mais fortes, já são homem feito. Maurício já havia saído de casa há 4 anos para trabalhar em São Paulo e pensava poder levar Moacir para morar com ele, tão logo a colheita daquele ano chegasse ao fim. Somente Joana ficaria com os pais, já que era ainda muito jovem, e estes nunca deixariam ir para a cidade grande sem eles. Quantos anos eles têm? Perguntou Antônio um tanto cuidadoso. Não sei direito não, só sei que os dois são maior de idade. Agora a Joana eu sei que tem 15 anos, porque ela eu reconheci bebezinho quando chegou aqui com a família. A estas palavras Antônio pensou. Ele não se enganara. No dia em que a viu no galpão, logo percebeu que ela era muito jovem. Ele não devia mais pensar nela. Afinal, que uma garota tão nova poderia querer com um homem 10 anos mais velho do que ela. De repente, ele foi tirado de seus pensamentos por uma voz doce e suave que vinha atrás de si. Nossa, você nem veio se despedir dos meus pais, falou Joana num fio de voz por causa das lágrimas. Antônio virou-se e seu coração disparou. Um suor gelado percorreu-lhe todo o corpo, quando a viu parada ali na porta. E suas palavras tinham um tom doloroso. Não, Joana, não é isto, respondeu ele rapidamente, querendo explicar o que havia acontecido. É que passei a noite toda cuidando dos preparativos do enterro, e só quando o carro trouxe os corpos para cá foi que eu pude ir para casa. Assim que cheguei, fui avisar o senhor Antero que tudo estava resolvido, e este me obrigou a descansar. Quando me viu chegando já com o sol alto, deu-me até o resto da semana de folga, só que aí o sono me venceu, e quando acordei já era tarde. Não consegui chegar aqui a tempo de acompanhar o enterro. Joana sentiu que o moço era sincero e percebeu que não fazia sentido cobrar-lhe ainda mais de sua atenção. Desculpe-me, você já fez tanto por nós e eu estou aqui exigindo ainda mais, sem ao menos lhe agradecer. Muito obrigada por tudo o que fez. Bem que meus pais o admiravam. Diziam que você, além de trabalhador e honesto, tinha um bom coração. Com estas palavras, o coração de Antônio alegrou-se. Joana havia compreendido os motivos que o impediram de estar presente para o enterro de seus pais e ficou feliz por saber que os mesmos o apreciavam. Vilma, interrompendo a conversa, mandou Joana voltar para o quarto, pois precisava descansar. Ela, porém, respondeu: Não se preocupe, Vilma, estou bem. Já descansei um pouco e agora estou com fome. Tá bem, então vou colocar a mesa para você e o senhor Antônio jantar. Não se preocupe comigo. Não quero dar trabalho, disse ele meio sem jeito. Que é isso, senhor Antônio? Aposto que nem deve ter se alimentado direito. Bem, isto é verdade. Desde o almoço de ontem que eu não faço uma boa refeição. Então sente aí com a menina que eu vou servir uma boa janta para vocês. Vilma, onde estão o senhor Miro e meus irmãos? Quis saber Joana. O senhor Miro foi para a casa do Fio em São Paulo logo depois do enterro. Mandou avisar que sábado está de volta. E seus irmãos estão descansando. Vilma serviu o jantar e Antônio, apesar da alegria que sentia por estar ali ao lado de Joana, achou melhor não falar muito. Afinal, o ambiente ainda era de muita tristeza e ela estava muito abatida com tudo o que acontecera. Logo após o jantar, Antônio despediu-se pedindo a Vilma que o chamasse caso precisassem de alguma coisa.
Joana acompanhou até a porta e, ao se despedir, estendeu-lhe a mão macia e suave que trazia entrelaçada uma outra, dizendo com um leve sorriso: "Boa noite, e mais uma vez muito obrigada pelo que fez por nós. Não há de quê, e pode contar com minha ajuda sempre que precisar de alguma coisa", respondeu ele segurando a mão de Joana. Quando saiu de lá, Antônio estava radiante e nada mais lhe importava, nem mesmo a diferença de idade entre eles. Estava decidido, pensava ele. A partir daquele momento, tudo faria para que Joana fosse sua. Não deixaria que nada viesse a interferir na sua dedicação para conquistar aquele anjo que lhe acendera o coração, chamado Joana. Capítulo 2. Na manhã seguinte, Antônio não sabia o que fazer. Senhor Antero havia lhe dado folga, por ele não era homem de ficar à toa. Resolveu então ir até a fazenda Vale Verde. Sabia que Miro não estava e que não iria se incomodar se ele fosse até lá, para ajudar a arrumar a bagunça que o incêndio havia deixado. Quando chegou, encontrou alguns empregados no local vasculhando o que havia sobrado do galpão. Ao vê-lo, logo se alegraram, pois não sabiam ao certo o que deviam fazer. Antônio então começou a dar as ordens e logo todos já estavam trabalhando. Ele nem percebeu o passar das horas e quando terminaram a limpeza já estava anoitecendo. Mesmo assim, sentiu vontade de ver Joana, porém estava sujo e cansado. Achou melhor ir para casa e deixar a visita para o dia seguinte. Porém, o que Antônio não sabia ao sair da fazenda é que Joana passara a tarde toda ali, bem pertinho dele, vendo-o trabalhar. Esta resolveu ir até o local do acidente de seus pais, mas quando chegou ao galpão viu Antônio e os outros fazendo a limpeza. Achou melhor então sentar-se ali em meio às árvores do jardim e de lá ficou observando e pensando no quanto era diferente aquele rapaz, bonito, educado, gentil e que todos admiravam. Por um instante ela se viu enamorada por ele e só com este pensamento sentiu-se corar. Imagine, disse ela a si mesma, se um rapaz com tantas qualidades iria se interessar logo por mim, uma pirralha, como diz Moacir, que mal acabei de completar 15 anos. Antônio, por certo, procura por uma moça mais velha e até mesmo com alguma posse, já que é estimado por todos na região. Com certeza muitos fazendeiros o aceitariam como genro com muito gosto. Com isto, Joana sentiu-se muito só e desamparada. Antônio era mesmo um excelente rapaz, e além disso algo nele havia feito seu coração bater mais forte. Porém ela foi obrigada a deixar seus pensamentos quando percebeu que os rapazes já saíam do galpão. Assim ela também resolveu ir embora, afinal não seria prudente que a vissem ali. No dia seguinte, Antônio, apesar de acordado, decidiu ficar um pouco mais na cama. Afinal ainda era muito cedo para uma visita. Aproveitou para fazer seus planos de futuro com Joana, pois acreditava que ela corresponderia ao seu amor. E só este pensamento já o fazia sorrir. Estava confiante de que a conquistaria. Mas ele sabia que deveria ser cuidadoso, afinal, ela era apenas uma menina, estava muito sensível e, apesar de estar apaixonado, não queria que ela se apegasse a ele só por carência, muito menos que visse nele um pai ou um irmão mais velho. Queria, sim, que todo o seu sentimento fosse correspondido em tamanha intensidade, e assim ficou ainda algum tempo até que saiu para vê-la. Chegando a Vale Verde, encontrou Moacir e Maurício na varanda do casarão e achou melhor cumprimentá-los. Bom dia, responderam os dois ainda abatidos. Acho que você não conhece meu irmão Maurício, disse Moacir virando-se para Antônio. Conheço sim, só que faz alguns anos que não vejo. Antônio conhecia Maurício do tempo em que este ainda morava ali na fazenda e fazia as compras na vila. Quase sempre encontravam na mercearia ou nos bares da região. Como vai, Antônio? Tornou Maurício. Quero lhe agradecer por tudo o que fez pelos meus pais. Moacir me contou que foi você quem providenciou tudo. Ora, não tem de quê. Eu só fiz o que Miro teria feito se estivesse bem, já que foi ele quem pediu para que eu fosse feito melhor, pois tinha muito carinho por seus pais. Eu sei disto. Desde que chegamos aqui, ele sempre tem sido um bom patrão, já agradeci a ele também. E agora já sabem o que vão fazer daqui para frente? Perguntou Antônio, um pouco preocupado, pensando na hipótese de Joana ir embora com os irmãos. E eu e Moacir já conversamos sobre isto.
e decidimos manter o que já estava combinado, de ele ir para São Paulo comigo. Mas primeiro tenho que esperar pela volta de Miro amanhã, pois queremos resolver com ele sobre o que fazer com Joana. Como assim? Perguntou Antônio com o coração aos pulos. Sabe como é? Joana ainda é muito nova e eu não tenho tempo nem dinheiro para cuidar dela em São Paulo. Estou bem no meu emprego e já consegui uma vaga para o Moacir na fábrica. Porém, tudo o que ganho estou guardando para construir algo para nós, para depois poder levá-la para morar comigo. Hoje moro numa pensão para rapazes, não tenho como cuidar dela agora. Antônio quase não conseguiu disfarçar a alegria que sentiu ao ouvir estas palavras. Foi quando Maurício continuou. Você acredita que Miro concordaria em deixá-la morando e trabalhando aqui na casa com Vilma, até que eu tenha condições para vir buscá-la? Penso que sim, respondeu Antônio mais aliviado. Ele tem muito carinho por ela, e se você explicar sua situação, com certeza ele entenderá. Mas ele disse que vai pagar pelos anos de trabalho de seus pais aqui na fazenda, e quem sabe, talvez até uma indenização pelo acidente. Mesmo assim, respondeu Maurício com tristeza. Com este dinheiro poderíamos até comprar um terreno para construir nossa casa, porém logo ele acabaria. E ainda teríamos o problema maior, que é o de deixá-la sozinha o dia todo, e às vezes durante a noite também, já que costumo fazer horas extras ou às vezes sair e ir até algum bar para me distrair e relaxar um pouco. Realmente, não seria prudente deixar uma moça tão nova sozinha durante tanto tempo, ainda mais num lugar estranho. Foi o que pensamos. Por isso resolvemos conversar com Miro, pois se ela puder ficar aqui com Vilma, nós ficaremos muito mais tranquilos para podermos trabalhar. Neste instante, Joana apareceu na varanda e, depois de cumprimentar Antônio com um lindo sorriso, quis saber sobre o que falavam. Foi Moacir quem respondeu à pergunta da irmã, contando-lhe tudo o que haviam acabado de conversar com Antônio. Ao final, Joana estava enfurecida. Como podia estar ali resolvendo sobre sua vida sem ao menos consultá-la? O quê? Disse ela, deixando extravasar toda a sua indignação. Então, eu nem ao menos fui consultada sobre o que desejo fazer de minha vida e vocês já decidiram tudo. Quem disse que eu quero ficar aqui na fazenda? Como sabem se eu também não quero ir para São Paulo? Ao ouvir estas palavras, Antônio baixou a cabeça e, naquele instante, todos os seus sonhos se transformaram num grande pesadelo. Maurício, então, mediante as colocações da irmã, tomou a palavra. Em primeiro lugar, quero deixar uma coisa bem clara. Ninguém aqui decidiu coisa alguma sobre a sua vida sem consultá-la. Eu e Moacir só vamos fazer o que já havíamos combinado há muito tempo. A única coisa que mudou é que antes você iria ficar aqui com papai e mamãe e agora vai ficar com a Vilma, isto é, se o Miro concordar. E vendo as lágrimas nos olhos da irmã, Maurício continuou. Vamos, Joana. Pare de agir como uma garota mimada. Sabemos muito bem que seu sonho é de ir morar em São Paulo, poder estudar e se formar para ter uma vida diferente da que vem levando aqui, porém hoje não temos condições de fazer isso. Mas Miro disse que vai pagar pelos anos de trabalho de nossos pais, disse Joana já aos prantos. Mesmo assim, você não conhece aquele lugar, não sabe como as coisas são difíceis por lá. Eu não posso desperdiçar este dinheiro alugando uma casa e contratando alguém para cuidar de você. Não preciso que ninguém cuide de mim, já sou bem grandinha para isso. Já que é assim, então por que não vai sozinha? Todos olharam admirados para Maurício, e ele com voz firme continuou. Eu sei que não posso cuidar de você como precisa, por isso não vou fazer a loucura de tirá-la daqui. Mas se você quiser fazer isto por conta própria, não se preocupe. Eu não vou impedi-la como fazia papai, que impunha sua vontade e nos obrigava a obedecê-lo, porém não conte com minha ajuda. Antônio estava atônito com as palavras de Maurício. Como podia lhe dizer aquelas coisas para Joana? Como podia deixá-la ir embora sozinha? Joana, por sua vez, calou-se mediante ao que ouviu. Sabia que o irmão estava certo e que nada do que dissera era mentira. Ela sabia que ele sempre fora muito sincero e prático, e que jamais se meteria na vida de ninguém, mesmo pensando de modo diferente de alguém. Ele nunca se opunha à decisão que a pessoa tomasse. Sempre dizia que agia com as pessoas como queria que elas agissem com ele, que respeitassem suas decisões, e que este fora o motivo pelo qual Maurício havia deixado a fazenda já havia alguns anos, pois ele não admitia,
que o pai mandasse em sua vida e que lhe dissesse o que fazer. Maurício ficou em silêncio por alguns minutos, depois concluiu: Você me conhece muito bem e sabe que acredito que todos devam ir atrás de seus sonhos. Porém, para realizarmos nossos sonhos, não podemos exigir que os outros façam parte deles ou que colaborem para que eles aconteçam. Todos podem ajudar, mas só se quiserem e se sentirem que têm condições para isto. Infelizmente, hoje eu sei que não tenho como ajudá-la a realizar seu sonho. Todos continuaram calados, pensando nas últimas palavras de Maurício, que, por sua vez, saiu da varanda e foi caminhar em meio ao jardim. Moacir também não demorou muito a sair. Sabia que a irmã precisava pensar em tudo o que acabara de ouvir. Antônio ficou ali sem saber como agir, já que Joana parecia nem notar sua presença. Por isso resolveu deixá-la, mas quando levantou-se do degrau em que estava sentado, sentiu que ela o segurava pelo braço. Não vá, não gosto de ficar sozinha e preciso conversar com alguém. Não sei se devo ficar, disse Antônio amargurado. Talvez eu atrapalhe na sua decisão e não gostaria de fazer isto. Do que você está falando? Eu só quero conversar um pouco com você. Isto com certeza não irá atrapalhar em minha decisão. Antônio calou-se e se deixou sentar novamente no degrau. Sentia-se muito triste por saber que Joana desejava ir embora da fazenda. Isto ele não havia imaginado ter que fazer com ela. Queria conquistá-la e realizaria tudo o que pedisse. Porém, nunca pensou em sair daquele lugar, muito menos ir para São Paulo, um lugar que sobre ele não existia nenhuma atração. Mas vendo ali tão perto, ele sentiu que não poderia desistir de seus sonhos, se ao menos tentar realizá-los. Por isso, deixou de lado os seus medos e decidiu contar-lhe o que passava em seu coração. Sabe, Joana, hoje quando vim até aqui para vê-la, eu trazia o coração e a cabeça cheios de sonhos, e presenciando tudo o que se passou aqui, pensei que talvez não fosse o momento de falar sobre o assunto, mas não posso deixá-la partir, sem que saiba o que me vai na alma. Joana olhava-o sem entender o que se passava, até que Antônio pegou sua mão delicadamente e continuou. Desde o dia em que a vi entrar no galpão, você não me sai do pensamento. Eu estava decidido a esperar mais algum tempo para confessar-lhe o meu amor, pois sei que está passando por um momento difícil com a morte de seus pais, mas agora acho que será bom resolvermos de uma vez este assunto, pois como você vai decidir se fica ou não aqui na fazenda, quem sabe também resolve se fica ou não comigo. Estas palavras fizeram Joana corar enquanto pensava. Seria possível o que estava acontecendo? Antônio estava se declarando e dizia querer que ela ficasse com ele. Seu coração batia tão forte que seu peito chegava a doer, e neste instante todas as suas dúvidas desapareceram. Até parecia que o único sonho que ela sempre tivera fora o de encontrar Antônio. Apaixonaram-se e viveram felizes para sempre. Tudo, mas perderam o sentido, deixara de existir, ou melhor, parecia nunca ter existido. Antônio olhava aguardando uma única palavra como resposta. Esta, porém, ficou no esquecimento. Quando Joana, entrelaçando os braços em torno do seu pescoço, encostou sutilmente seus lábios nos dele, beijando, deixando assim que ele a tomasse nos braços para um forte e quente abraço, fazendo com que ambos sentissem a força do verdadeiro sim. Ao voltar para casa naquela noite, Antônio não cabia em si de alegria, pois Joana não só correspondera ao seu amor, como também não quisera mais falar sobre a ideia de ir embora para São Paulo. Disse que o novo sonho começava em sua vida e era somente nele que ela iria pensar a partir de agora. Ficou decidido que ela mesma pediria a Miro para ficar ali na fazenda trabalhando na casa com Vilma e que continuaria seus estudos na vila. Quanto ao namoro, eles não contariam nada a ninguém por enquanto, para evitar comentários maldosos por causa do recente falecimento de seus pais. Assim, na manhã seguinte, bem cedo, quando Miro chegou à fazenda, já encontrou os três reunidos à sua espera. — Bom dia, senhor Miro. Será que podemos conversar com o senhor? Disse Maurício, assim que este entrou na sala. — Claro, vamos nos sentar. Agora, se o assunto for sobre o pagamento dos anos de trabalho de seus pais, não se preocupem. Já fiz as contas e trouxe o dinheiro comigo para fazer o acerto. — Não, senhor Miro, não é este o assunto. Mesmo porque isto não está nos preocupando. Sabemos que o senhor é um homem honesto e que cumpre com sua palavra.
O assunto que nos fez esperar pela sua volta é outro, muito mais importante para nós. Pois então diga do que se trata. Foi então que Joana tomou a palavra. Ela havia passado quase toda a noite pensando no que iria dizer aos irmãos para justificar sua mudança de opinião, sem ter que falar sobre seu namoro com Antônio. Eu e meus irmãos queremos pedir a sua permissão para que eu possa continuar aqui na fazenda. Eu poderia ajudar Vilma com os afazeres da casa e continuar meus estudos lá na vila, como fazia até agora. E assim que Maurício e Moacir tiverem condições, virão me buscar para ficar com eles. Ambos ficaram surpresos com as palavras da irmã. O que poderia ter acontecido para que ela se mostrasse tão compreensiva com o assunto? Porém, permaneceram calados, para não provocarem uma nova discussão, mesmo porque tudo o que Joana dissera era exatamente o que pensavam. Tudo bem, ela pode ficar aqui, respondeu Miro, porém não sei por quanto tempo, pois, como sabem, acabo de chegar de São Paulo e lá resolvi colocar a fazenda Vale Verde à venda. Miro, notando o olhar de surpresa de todos, continuou. Eu não tenho mais saúde para cuidar de tudo isto aqui. Paulo está formado, é doutor, e não se interessa por este lugar. Este acidente com os pais de vocês foi para minha gota d'água. Vou vender a fazenda e viver o resto dos meus dias, sem ter com o que me preocupar, pois com o dinheiro que consegui aqui, e mais o aluguel das casas que possuo na vila, terei o suficiente para terminar meus dias com tranquilidade. Só espero que antes disso vocês já tenham condições de vir buscá-la. Terminada a conversa, os três saíram deixando Miro ali na sala, onde permaneceu por mais algum tempo, pensando em suas próprias palavras. Mesmo para ele era difícil acreditar que tivesse tomado tal decisão, já que amava demais aquela fazenda e considerava o lugar como sendo paraíso. Foi ali onde nasceu e viveu toda a sua vida ao lado do avô paterno, a quem muito amava e de quem herdara a fazenda. Muitos até comentavam que ele nunca se casara porque amava mais a fazenda do que as mulheres com quem se relacionava. Claro que nisto havia uma certa maldade das pessoas, já que todos da região sabiam sobre a história de que na sua juventude Miro havia sido noivo de uma moça chamada Olga, e já estavam com o casamento marcado quando esta veio a falecer de tuberculose. Desde então, ele nunca tivera um romance mais sério que o levasse para o altar. Foi por este motivo também que adotou Paulo, filho de uma moça solteira e sem família, que trabalhava na fazenda. Esta faleceu logo após dar à luz ao garoto. Miro, já com 40 anos e acostumado à vida de solteiro, não tinha mais a intenção de se casar. Então resolveu ficar com o menino e assim ter alguém para deixar como herdeiro. Maurício e Moacir partiram para São Paulo no começo da tarde, mas não sem antes interrogarem Joana sobre a repentina mudança de comportamento que tivera, sobre o fato de ter que permanecer na fazenda. Por isso, aproveitaram o almoço para conversarem com a irmã. Não há nada de estranho, disse ela com naturalidade. Só estive pensando sobre tudo o que Maurício disse e percebi que ele tem razão. Estava agindo como uma garota mimada, pois sei que farão tudo o que puderem para virem me buscar o mais rápido possível. E por certo eu também poderei ajudar, guardando o dinheiro que receber pelo meu trabalho aqui na casa. Assim, satisfeitos com a resposta e felizes por Joana ter compreendido a situação, os dois partiram levando na bagagem a esperança de muito em breve poder voltar para buscá-la. Já anoitecia, quando Antônio foi a Vale Verde para ver Joana. Entrou pelos fundos e foi até a cozinha. Sabia que ela deveria estar com Vilma, preparando o jantar. Vendo, Joana fez-lhe um sinal para que saísse, pois Vilma estava de costas e não vira chegar. Antônio então voltou sobre os mesmos passos e esperou por ela no pomar. Que bom que tenha entendido o meu sinal. Precisava conversar com você a sós. Antônio, após um leve beijo, aguardava ansioso pelas notícias. Joana então contou-lhe tudo o que haviam conversado com Miro e deixou bem claro ao finalizar. Sabemos que a qualquer momento Miro poderá vender a fazenda e, sendo assim, pode ser que muito em breve não possamos mais estar juntos. Ele não teria chance de ser feliz, pensou Antônio, pois só algumas horas haviam se passado desde começar o seu sonho de amor com Joana, e mais uma vez surgia a possibilidade de vê-la partir. Porém, depois de alguns minutos, Antônio tomou coragem e disse: "Não, isto não vai acontecer. Vamos esperar mais algum tempo."
E caso a fazenda seja vendida logo, falaremos com seus irmãos e nos casaremos, isto é, se você quiser. Joana assustou-se com as palavras de Antônio. Estava apaixonada por ele e muito feliz por ter ficado ali para poder desfrutar daquele sentimento, o qual sabia ser correspondido, mas um casamento assim tão rápido. Ela era muito nova ainda para tomar uma decisão destas. De repente, lembrou-se do seu desejo de ter uma vida diferente daquela que levava ali na fazenda. Pensou na oportunidade que nunca mais teria se viesse a se casar, pois sabia que Antônio não era homem que trocasse o certo pelo duvidoso. Ele não deixaria um bom emprego, como o que tinha, para tentar a sorte num lugar estranho. Mas só a ideia de deixá-lo fez com que ela sentisse um forte tremor. Seu coração estava tão oprimido que teve uma leve vertigem. Então abraçou Antônio e, mesmo sem saber ao certo por que, respondeu: "Está bem, caso-me com você se a fazenda for vendida." Antônio abraçou-a com paixão. Estava feliz com a resposta de Joana, porém, sabia que ela acabava de abrir mão de parte de seus sonhos e juventude, se este casamento viesse a acontecer em breve. Agora sentia-se ainda mais responsável em fazê-la feliz, mas algo dentro dele lhe dizia que conseguiria isto. Já era bem tarde, quando Antônio voltou para sua casa, pois Joana lhe pediu para que jantasse com ela. Com isto, Miro, vendo ali na fazenda, chamou para conversar, e as horas foram passando sem que ele percebesse. Mas valera a pena. Seu coração agora parecia estar mais calmo, já que tudo ficara acertado entre ele e Joana. Capítulo 3. 3 meses se passaram, e eles continuavam o namoro. Agora, porém, Miro já estava a par do compromisso, e ficara feliz por saber que Joana estava em boas mãos, pois apesar do fato ocorrido com seus pais ter sido um acidente, Miro sentia-se responsável pela menina, e como seus irmãos estavam bem em São Paulo, faltava somente encaminhá-la, e isto parecia que já havia acontecido. Foi assim que, num domingo à tarde, o senhor Antero mandou chamar Antônio. Este achou muito estranho, pois dificilmente era procurado pelo patrão nos dias de folga. Por isso mesmo tratou de atender prontamente ao chamado. Senhor Antero também sabia do compromisso entre os dois e achou melhor contar logo a Antônio que ficara sabendo. "Boa tarde, senhor Antero mandou-me chamar", disse Antônio com leve toque de preocupação na voz. "Mandei sim", respondeu o senhor Antero, "mas sente-se, precisamos conversar." Antônio estava que era só curiosidade, porém sentou-se e aguardou que o patrão desse início à conversa. "Pedi que viesse aqui porque acabei de chegar da vila e passei na Vale Verde para ver meu amigo Miro, que nestes últimos dias não andou passando muito bem, e tive uma surpresa quando lá cheguei. Encontrei o coronel Bianor de visita pela fazenda, e pelo que pude apurar da conversa entre eles, parece que o coronel está com a fazenda praticamente comprada." Sobre Antônio, parecia ter se formado uma nuvem escura. Justo aquele sujeito, comprando a fazenda de Miro, ele não poderia ter recebido notícia pior. De repente lembrou-se que Joana estava lá na fazenda, e de sobressalto levantou-se. Senhor Antero, que parecia ler seus pensamentos, foi logo tranquilizando. "Fique calmo. Joana está aqui em casa, trouxe-a comigo, pois quando vi o coronel na fazenda, logo imaginei que você não gostaria que ele visse Joana. Não se preocupe. Ela estava no lago e fui eu que a mandou chamar para que viesse até em casa comigo. Ele não conheceu sua namorada." Antônio sentou-se e, num suspiro aliviado, disse: "Muito obrigado pelo que fez, senhor Antero. Realmente não gostaria que ele colocasse seus olhos sobre Joana. Sei muito bem sobre o que você está falando, e foi por isso que lhe chamei com tanta urgência, pois o coronel comprando a Vale Verde. Se você realmente quiser deixar Joana longe dele, terá que resolver logo o que vai fazer, pois penso que você não terá muito tempo para isto. O senhor está com a razão. Tenho que resolver isto o mais rápido possível. Porém, não vejo como afastar Joana da fazenda antes de nos casarmos. E se o coronel for comprar a fazenda, com certeza irá muitas outras vezes até lá para conversar com Miro. Deixe isto por minha conta. Vou conversar com Miro e pedir que me empreste a menina por algum tempo, a pretexto de ajudar a cuidar de Marcelo, que não está muito bem com esta gripe forte que o derrubou, e logo depois ficaremos com ela aqui, para que possam juntos tratar dos preparativos do casamento. Afinal, teremos muito a fazer e precisaremos que ela decida como vai querer que tudo seja feito. E começaremos pela casa nova. Faço questão, será meu presente.
Afinal, logo a família aumentará e, com certeza, isto fará com que ela fique ainda mais feliz, pois toda noiva quer ter uma bela casa e enfeitá-la. Antônio estava sem palavras. Sabia do apreço que o senhor Antero tinha por ele, mas daí a fazer uma casa nova e maior para ele ali na fazenda em uma longa distância. Vendo-o calado, o senhor Antero tornou. Então o que me diz? Aceita meu presente ou já tinha outros planos para o futuro? Não, senhor Antero. Não tinha nada em mente além de casar-me com Joana e continuar meu trabalho aqui na fazenda. Agora, quanto ao seu presente, não sei se devo aceitar. Como não? Acha que deixaria Joana morar naquela casa velha em que você mora? Sei que você cuida muito bem da casa, mas é muito antiga e pequena demais para um jovem casal. Com certeza logo faltará espaço para os pirralhos que virão. Antônio percebeu que não adiantaria tentar recusar a oferta e agradeceu ao patrão com o coração repleto de gratidão por tudo o que estivia fazendo por ele, desde que seu pai falecera. Ficou combinado que Antônio conversaria com Joana, enquanto o senhor Antero iria até a fazenda Vale Verde, pedir a Miro para deixá-la ficar por uns tempos em sua casa, e assim já traria alguns de seus pertences. Assim que o senhor Antero saiu, Antônio procurou por Joana, que passeava com Marcelo no jardim. Vendo, levou o menino para dentro, onde deveria tomar seu lanche e descansar, pois de fato a gripe o havia deixado muito abatido. Não demorou muito para que ela voltasse, e notando uma certa contrariedade no rosto de Antônio, quis logo saber o motivo. Então, o que está acontecendo? Nada de grave. Só precisamos conversar sobre nós dois e resolvermos o que vamos fazer daqui para frente. Do que você está falando? Senhor Antero chamou-me logo que vocês chegaram para me contar que a fazenda Vale Verde está praticamente vendida. Joana baixou o olhar. Então aqueles homens que vira chegando com Miro eram os compradores da fazenda. Mas não se preocupe, continuou ele dizendo. Já conversei com o senhor Antero e agora só depende da sua resposta para podermos começar os preparativos para o nosso casamento. Como assim? Antônio então contou-lhe que havia conversado com o patrão. Esta, porém, não entendendo o motivo de tanta pressa, disse: Sabe, Antônio, durante estes meses eu estive pensando sobre o assunto e acho que não precisamos nos apressar, pois mesmo que a fazenda seja vendida, ainda existe a possibilidade de eu poder continuar a trabalhar para o novo proprietário. Miro, com certeza, dará boas referências ao meu respeito e pelo menos por mais algum tempo terei meu emprego garantido. Afinal, o novo proprietário precisará de alguns dias para se mudar e poder contratar outras empregadas. Caso não goste do meu serviço, você não concorda comigo? Antônio, percebendo a resistência de Joana, não viu outra forma de convencê-la, sem que tivesse que contar o verdadeiro motivo de sua pressa. Sabe o que é, Joana? Começou ele um tanto contrariado. É que provavelmente o comprador da fazenda será o coronel Bianor, e eu não gostaria que você estivesse por lá se isto realmente vier a acontecer. E eu posso saber por que este tal coronel Bianor é tão perigoso, brincou ela sem saber dos sentimentos que borbulhavam no peito de Antônio. Não brinque com o que você não conhece, falou ele irritado. Joana sabia que Antônio estava escondendo algo dela e parecia não querer falar sobre o assunto, mas ela estava decidida a saber de tudo, já que disso dependia sua decisão de se casar ou não com ele. Pois bem, então me diga o motivo de tanta pressa, do que é que você tem medo? Está bem, então você quer saber meus motivos? Disse ele sem medir as palavras. Não quero você perto deste homem, se é que se pode dizer que ele o seja, porque ele não presta, não respeita mulher alguma que passe na frente dos seus olhos, e porque eu nunca fiquei sabendo que ele fizesse algo de bom. Sempre que escuto o seu nome é porque alguma coisa ruim aconteceu. Parece que por onde passa só deixa desordem, só sabe criar confusão. Joana percebeu que Antônio estava alterado, porém deixou que continuasse. Para mim, ele nunca fez nada. Pelo contrário, toda vez que eu o encontro na vila, vem me fazer propostas de emprego. Quer que eu vá trabalhar para ele de qualquer maneira. Mas pelas histórias que já ouvi ao seu respeito, posso te garantir, Joana, que se depender de mim, nunca ficarei no mesmo pedaço de chão onde ele estiver. Está bem, tornou ela. Acalme-se, nunca o vi assim tão nervoso. E realmente, era a primeira vez que Joana via Antônio daquele jeito. A respiração ficara difícil.
o rosto corado e as feições um pouco contorcidas. Suas mãos suavam. O que Joana não sabia, porém, é que isto sempre acontecia com Antônio, quando o assunto era o coronel Bianor. Ficaram algum tempo em silêncio, e Antônio conseguia acalmar-se. Joana, por sua vez, pensava no que deveria fazer. A ideia de ir para São Paulo, morar com os irmãos, estava esquecida. Nestes meses de namoro com Antônio, viu seu amor por ele crescer de tal maneira que não conseguiria ficar longe dele. Porém, um casamento assim tão depressa ainda deixava assustada. Sabia das responsabilidades que teria que assumir se aceitasse o pedido de casamento. Entendia que estaria abrindo mão de sua juventude e de muitos de seus sonhos. Olhando para Antônio ao seu lado de cabeça baixa, pensou: por que justo este infeliz veio comprar a fazenda só para tirar-lhes a paz? Tudo estava indo tão bem entre eles. Por um momento chegou a sentir raiva desse tal coronel Bianor, mesmo sem conhecê-lo. Isto fez com que tivesse um forte arrepio. Realmente, ele não devia ser coisa boa, pois só de pensar nele, ela já havia se sentido mal. Talvez Antônio estivesse certo, seria melhor que ela nem o conhecesse. Vendo Antônio se levantar, segurou pelo braço e perguntou: e então está mais calmo, sente-se melhor? Sim, está tudo bem. E você já resolveu o que fazer de nossas vidas? Falou ele com um tom de melancolia na voz. Penso que sim, porém quero que prometa que vai me ajudar ainda mais, pois não me sinto preparada para tal atitude. Estas palavras caíram em Antônio como um balde de gelo, o que Joana teria decidido. Com olhar de menina que era, Joana prosseguiu: preciso que me ajude e que tenha paciência comigo, pois penso que não saberei me comportar como a senhora Joana de Campos, esposa do senhor Antônio de Campos. Com estas palavras, Antônio deixou que as lágrimas viessem. Ela havia conseguido deixá-lo tão inseguro que sua resposta realmente o surpreendera. Abraçou-a com força, tendo desta vez a certeza de que não correria mais o risco de perdê-la. Os 3 meses que antecederam ao casamento passaram-se tão depressa que Joana nem teve tempo de questionar sua decisão. Morando na casa do senhor Antero, dividia seu tempo com os serviços domésticos e a fiscalização da construção da casa que este lhes dera de presente. Tudo estava sendo feito ao seu gosto. Esta fora a ordem do patrão aos empregados da obra. Tudo o que ela quisesse deveria ser feito. Isto só veio confirmar seus pensamentos em relação a esta união com Antônio. Além do amor que sentiam um pelo outro, sabia que este poderia lhe dar uma vida tranquila, uma casa em ordem, bem mobiliada e, quem sabe, em breve filhos. Mais uma vez teve certeza de ter feito a escolha certa, em aceitar trocar seu sonho de cidade grande pelo sonho de um amor feliz. No dia do casamento, a alegria reinava naquela fazenda. Todos os empregados estavam reunidos para a cerimônia, o churrasco sendo preparado, a casa pronta e arrumada com todos os desejos de Joana atendidos, e, claro, seu vestido de noiva, lindo como o traje de uma rainha, presente que Miro fizera questão de dar a ela. Antônio, na realidade, só precisou dispor do dinheiro para a mobília da casa, pois Maurício e Moacir também quiseram colaborar pagando a festa, já que o dinheiro que haviam recebido de Miro pelos anos de trabalho de seus pais estava sendo guardado para quando viessem buscar a irmã, e como isto não seria mais preciso, resolveram usá-lo para sua festa de casamento. Tudo correu conforme os planos dos noivos, e ao entardecer, despediram-se de todos, partindo para a viagem de lua de mel pelo litoral de São Paulo. Joana, ao atravessar a cidade, pensava feliz. Estava casada com um homem a quem amava, e junto dele, passava agora pela cidade onde um dia quisera morar. Hoje, porém, contentava-se só em conhecê-la. Como para todos, os anos para eles também pareceram voar, e de repente, Joana trazia nos braços seu primeiro filho Daniel. Acabavam de completar 1 ano de casados e receberam de presente um lindo menino. A vida, porém, reservava-lhes muitas outras surpresas. 1 ano depois nascia Sérgio. Quando este completara 2 anos, chegou Pedro, e após 1 ano e meio foi a vez de Renato. O senhor Antero estava certo quando ofereceu uma casa maior para os noivos. Pena ele ter falecido pouco tempo depois do casamento. Antônio ficou arrasado. Sentia-se como se mais uma vez tivesse ficado órfão, pois o carinho que tinha pelo patrão, sem dúvida, podia ser comparado ao que sentia pelo pai, a quem muito amava. E sabia que este sentimento era recíproco,
pois além de tudo que fizera por ele nestes anos todos em que trabalhava ali, via sua alegria quando este brincava com as crianças, às quais ele mesmo ensinava a chamá-lo de vovô. Com a morte do senhor Antero, outro fato entristeceu por demais Antônio. É que sem o pai, os irmãos decidiram que Marcelo deveria deixar a fazenda para morar e estudar em São Paulo, pois ainda era muito jovem para ficar ali sozinho, já que completara 16 anos há poucos meses. Marcelo não teve como desobedecer aos irmãos mais velhos do que ele, porém conseguiu que prometessem deixar Antônio responsável pelo lugar, até que ele mesmo tivesse condições de voltar e cuidar da fazenda. 3 anos depois, Moacir também veio a falecer num acidente na fábrica em que trabalhava com o irmão já há alguns anos. Com isto, Maurício recebeu uma indenização pelo acidente e, com o dinheiro, conseguiu terminar sua casa para casar-se com Ana, uma professora de família simples, mas que possuía uma ampla visão das coisas e da vida. Este casamento deixou Joana muito contente, pois estava preocupada com o irmão, que já começava a passar da idade de se casar para a época. Foi por isso que o apoiou totalmente. Quando este veio perguntar-lhe se poderia usar o dinheiro da indenização para benefício próprio, e trouxe Ana consigo. Logo que a conheceu, Joana simpatizou-se muito com ela e percebeu que seria difícil Maurício encontrar outra moça como aquela, tão parecida com ele no modo de pensar, já que ambos compartilhavam do mesmo princípio de respeito às necessidades pessoais de cada um, coisa muito rara naquele tempo. Joana também passara por uma crise nestes quase 10 anos de casamento. Desde que tivera Renato, nunca mais engravidara. Alguns diziam que era pelo fato de ela ter tido muitos filhos, com pouco espaço de tempo entre eles. O médico, porém, afirmava que ela não apresentava nenhum problema de saúde por causa disto, e que se não engravidava novamente era porque não estava no momento, pois a natureza é sábia, e se fosse para ela ter mais filhos, isto aconteceria na hora certa. Porém, isto fazia com que às vezes andasse triste pela casa, sabendo que Antônio sempre sonhara com uma menina. A cada ano que passava, via a possibilidade de dar esta alegria ao marido, a que ainda amava como no dia de seu casamento, ficar ainda mais distante. Antônio, por sua vez, amava muito a esposa e aos filhos que ela lhe dera, e jamais fizera qualquer comentário sobre o fato de Joana não engravidar novamente, pois sabia que esta se culpava por isto. Assim o tempo foi passando, e Antônio, com todo o seu amor, ajudou Joana a superar esta fase. E também a cada dia os filhos exigiam mais de sua atenção, fazendo com que viesse a se acostumar com o fato de ser a única mulher da casa, ou como eles diziam, a rainha do lar e seus mosqueteiros. Em todos estes anos, Joana nunca se arrependera da escolha que havia feito de se casar com Antônio, porém às vezes se lembrava de seu sonho de sair da fazenda e morar em São Paulo, apesar do que todos diziam na região, e ela saber que era uma mulher feliz por tudo o que tinha, um bom marido, uma ótima casa, filhos saudáveis e inteligentes. Não conseguia deixar de pensar nisto algumas vezes. Foi assim que, ao ver Daniel completar seus 14 anos, Joana viu surgir uma nova oportunidade para também realizar este sonho. Isto fez com que novamente a chama deste desejo se acendesse em seu coração, e ela decidiu desta vez investir nele. Foi por isto que naquele dia, logo após o almoço, ela sentou-se com Antônio na sala para conversarem antes que este voltasse ao trabalho. O que faremos com Daniel agora que completou 14 anos? Ele precisa de uma escola melhor do que a que temos aqui na vila. Joana dizia isto já sabendo a resposta, pois sabia que Antônio desejava dar aos filhos um estudo melhor e a possibilidade de se formarem. Por isso, ele sempre tivera em mente a ideia de colocá-los em um bom colégio em São Paulo, após atingirem mais idade. Eu sei disto, só que ainda não pensei direito sobre o assunto. Vou esperar até o final da colheita, pois estou muito ocupado por estes dias, e depois resolveremos o que fazer, mesmo porque ainda temos 3 meses até o final do ano para decidirmos sobre isto. Tudo bem, mas espero que não esqueça o que eu já lhe disse. Não quero que Daniel fique sozinho em outra cidade. Se resolvermos mandá-lo para o colégio que você quer, todos nós também nos mudaremos. Afinal, logo Sérgio também terá idade para frequentar a mesma escola. E não muito tempo depois, Pedro e Renato também. Antônio saiu sem responder. Sabia do que ela falava.
Sempre que ele tocava no assunto de mandar o menino para um colégio interno, ela era contra. Dizia que jamais ficaria longe dos filhos, pois não precisavam fazer este sacrifício, já que tinham condições para deixar a fazenda e montar algo próprio em São Paulo, e assim ficarem perto dos meninos. Afinal, durante todos estes anos como administrador, Antônio sempre tivera um bom salário, e depois da morte de Senhor Antero, além do salário, recebia também uma porcentagem sobre a colheita. Marcelo achou que ele merecia, já que ficara sozinho como responsável pela fazenda. Porém, achou melhor parar de pensar nisto no momento. Havia muito trabalho para ser feito, e quem sabe o que poderia acontecer até o final daquele ano, disse para si mesmo. Capítulo 4. 2 meses se passaram e chegou o dia em que Antônio deveria prestar contas sobre a colheita daquele ano. Sendo assim, viajou para São Paulo, onde encontraria seu patrão e amigo Marcelo, que desde que atingira a maioridade, ficara responsável pela fazenda Primavera, como era de sua vontade. Este aguardava-o em seu escritório, formado em direito desde os 23 e hoje aos 25 anos, tendo uma boa condição financeira para investir em seus estudos e depois em sua profissão. Apesar da pouca idade e de pouco tempo de formado, este já contava com um número significativo de clientes e era bem visto entre os colegas de profissão. Antônio chegou ao escritório já perto do meio-dia. Sendo assim, Marcelo o convidou para almoçarem juntos, e durante o almoço conversariam sobre os negócios. Já no restaurante, Antônio colocou a par de todos os detalhes sobre o que vinha acontecendo na fazenda e sobre a colheita daquele ano. Marcelo, porém, parecia um pouco distante, desanimado. Antônio percebeu isto e, tendo liberdade para tal, perguntou: Marcelo, o que se passa com você? Desde que chegamos, eu estou lhe contando tudo sobre a fazenda, mas parece que você nem me escuta. Você está com algum problema? Meio sem jeito, Marcelo parecia não saber por onde começar o assunto. Não queria magoar Antônio, mas sabia ser isto impossível quando lhe contasse sobre a venda da fazenda. Então, com todo cuidado, começou dizendo: Antônio, você me conhece praticamente desde que nasci, não é? Sim, é verdade. Você sabe que jamais eu tomaria qualquer atitude que pudesse lhe magoar ou prejudicar. Claro que sei. Confio em você e sei que é um rapaz de boa vontade e honesto. Mas sobre o que é que estamos falando, afinal de contas? Quis saber Antônio, já tenso com a conversa. É que tenho que lhe dar uma notícia e não sei como começar. Então vá direto ao assunto, pois este rodeio todo é que está me fazendo mal. Pois bem, o fato é que meus irmãos resolveram vender a fazenda. Nós recebemos uma ótima oferta e eu não tive como me opor ao negócio. Como você sabe, eles nunca se interessaram pelo lugar e não se incomodavam em deixá-la por minha conta. Mas diante desta proposta, gostando ou não, eles também são donos assim como eu, e não posso atrapalhar a vida deles, pois com este dinheiro eles pretendem ampliar a empresa que montaram juntos há alguns anos. Antônio estava atordoado com a notícia. Não conseguia entender como tiveram coragem de fazer aquilo. Sabiam que o pai sempre sonhara que um deles cuidasse daquele lugar. Percebendo o que Antônio pensava, Marcelo foi logo dizendo: sei que é difícil para você aceitar nossa decisão, mas quero que entenda o motivo pelo qual concordei com isto. A oferta que tivemos foi muito boa, e isto fará com que, ampliando a empresa, além de aumentarem os lucros, estarão também criando novos empregos e ajudando a melhorar a vida de muita gente. E mesmo na fazenda nada vai mudar. Este foi outro motivo que me levou a concordar com a venda, pois o novo proprietário fez questão de especificar em contrato que ficará com todos os empregados que quiserem permanecer na fazenda. E pode-se saber quem é esta alma tão generosa? Perguntou Antônio com ironia. A fazenda Primavera agora pertence ao coronel Bianor, nosso vizinho da fazenda Vale Verde. Antônio empalidecera. Faltara-lhe o ar e o coração disparou. Quase chegou a desfalecer. Marcelo correu em sua ajuda, fazendo com que abrissem a janela do lugar e lhe trouxessem um copo d'água. Depois de algum tempo, Antônio estava melhor, mas não acreditava que aquilo fosse verdade. Não compreendia porque aquele homem cruzava novamente seu caminho. Agora sim, ficara arrasado. Além da tristeza pela venda da fazenda, ainda pior fora saber quem era seu novo dono.
Vendo que ele estava melhor, disse Marcelo: Antônio, você sabia que isto poderia acontecer um dia, mesmo com todo o amor que sinto pela fazenda? Não posso prejudicar meus irmãos e nem a mim mesmo, pois tenho planos para a utilização deste dinheiro, e não posso negar que ele tenha chegado em boa hora. Quanto a você, sei que continuará tão bem como até aqui, pois o coronel Bianor deixou bem claro que sua vontade é tê-lo como seu braço direito, pois também pretende lhe dar o comando das outras fazendas que possui. Disse ainda que sempre o desejou ter como seu administrador, já que de sua boa reputação era conhecida por toda a região, e foi muito claro ao afirmar que você é quem nunca quis deixar a nossa fazenda. Por isso, sei que tenho muito a lhe agradecer. Você provou que realmente é um grande amigo. Já que você pensa assim, quero pedir-lhe um favor. Claro, o que quiser. Quero que faça o acerto de meus anos de trabalho na fazenda. Vou-me embora de lá o mais rápido possível. Mas por quê? Não há necessidade disto. Eu sei muito bem sobre o que falo e minha decisão está tomada. É uma pena não ter ficado sabendo de nada antes. Assim eu já teria tomado alguma providência para poder deixar a fazenda. Porém, se realmente tem por mim alguma estima como diz ter, faça-me este favor, sim? Está bem, se é o que você deseja, mas quero que me deixe ajudá-lo. Quando decidir o que vai fazer e para onde vai, quero que me procure. Está certo? Afinal, ainda somos amigos, não somos? Antônio sentiu o carinho com que Marcelo dizia isto e viu que em seus olhos algumas lágrimas lutavam para não caírem. Sabia que ele era um bom rapaz e só um motivo muito forte e importante para ele faria com que abrisse mão de sua parte na fazenda. Quem sabe, ele lhe contaria seus motivos algum dia. Com o coração mais tranquilo, Antônio estendeu a mão para Marcelo e disse: Tudo bem? Sei que posso contar com você, amigo. E saiba que você também poderá contar sempre comigo e com minha amizade. E assim, antes de se despedirem naquela tarde, já haviam combinado o que fariam. Marcelo pagaria Antônio no dia em que recebesse a parcela restante pela venda da fazenda. Isto aconteceria nos próximos dias, assim que o coronel se mudasse para lá, assumindo de vez sua nova propriedade. Antônio, por sua vez, pediu a Marcelo que o deixasse falar com o coronel Bianor. Sentia que ele mesmo precisava fazer aquilo, afinal, antes para não ceder às propostas de trabalho do coronel, ele alegava amizade e respeito ao senhor Antero e à sua família. Agora, porém, teria que pensar numa forma de recusar o emprego, sem se indispor com ele, pois não queria que estivesse a saber o verdadeiro motivo de suas recusas, já que a aversão que Antônio sentia em relação a ele parecia não ter fundamento, pois o coronel nunca fizera nada que o prejudicasse. Porém, Antônio não conseguia fugir deste sentimento e estava decidido a continuar respeitando o que o seu coração lhe dizia. Ao chegar em casa naquele dia, Joana logo notou a contrariedade do marido, e assim que o viu um pouco mais descansado da viagem, perguntou: O que aconteceu lá em São Paulo? Desde que você chegou está calado, pensativo. É que estou tentando colocar as ideias em ordem, porém a dor que ainda sinto torna mais difícil a tarefa de decidir o que e como fazer as coisas. Do que você está falando? Marcelo me contou hoje que a fazenda foi vendida. O pior é que isto aqui foi vendida para o coronel Bianor e que ele quer que todos os empregados continuem aqui, principalmente eu, pelo que disse a Marcelo. Joana admirou-se com a notícia, porém quase não conseguiu esconder a alegria que surgiu em seu coração. Lembrou-se da reação de Antônio quando o coronel havia comprado a Vale Verde e de muitas coisas que ficara sabendo sobre aquele homem, que ainda hoje não conhecia pessoalmente. Pensou ela que, mesmo de uma maneira estranha, mais uma vez ele ajudava a realizar seus sonhos, pois sabia que o marido jamais concordaria em trabalhar sob suas ordens. Porém, ela procurou esconder o que sentia, vendo que Antônio ainda estava muito aborrecido com o fato. Então, o que faremos? Quis saber ela. Vamos embora para São Paulo assim que o coronel Bianor se mudar para cá. Vou conversar com ele e explicarei que já havíamos decidido irmos embora por causa dos estudos das crianças. Marcelo se colocou à disposição para nos ajudar. Só preciso avisá-lo sobre o que queremos fazer. Joana nem quis saber os detalhes. Acabava de ouvir o que mais queria e, a partir daquele momento, passou a se dedicar somente aos preparativos da mudança, já que Antônio fora bem claro quanto à sua vontade de sair de lá tão logo o coronel chegasse. 2 dias depois,
A mudança do coronel chegava à fazenda. Este, porém, só chegou em sua nova propriedade no final da tarde. Antônio passara o dia ansioso e trêmulo. Não sabia explicar se o que sentia era pelo fato de ter decidido ir embora da fazenda ou pela conversa que teria com o coronel. Coronel Bianor o recebeu na sala, com satisfação estampada no rosto. Então, Antônio, veio dar as boas-vindas ao seu novo patrão? Isto também, coronel. Espero que seja muito feliz aqui, tanto quanto o senhor Antero e sua família foram. Mas o assunto que me traz aqui é outro. Bianor percebeu o embaraço de Antônio e, sentindo algo de errado, logo mudou seu tom de voz. Então diga, a que veio o homem? Antônio tremia tanto que quase desistiu mediante a brusca mudança do coronel no seu modo de tratá-lo. Porém, aquela atitude só vinha confirmar os comentários sobre como ele tratava seus empregados. Por isso, Antônio juntou todas as suas forças e continuou. Bem, coronel, eu estava esperando por sua chegada para lhe entregar a administração da Fazenda Primavera e avisá-lo que parto daqui dentro de 2 dias. Já conversei com Marcelo e ele fará o acerto pelos meus anos de trabalho. Bianor ardia de raiva. Mas como podia ser aquilo, pensou ele. Mal havia chegado em sua nova propriedade e já encontrava problema. Não queria que Antônio fosse embora, pelo contrário. Quando comprou a fazenda, acreditava ter garantido também sua presença ali, pois sabia o quanto ele gostava daquele lugar. Por isso, já havia planejado tudo, pois sabendo ser Antônio um homem honesto e competente, deixaria para ele a administração de todas as suas fazendas, e com isso, pensava poder desfrutar sua viuvez, já que tendo pouco mais de 40 anos e morando longe dos filhos, sabia que tendo como administrador, poderia viajar e se divertir sem tomar prejuízo. Antônio, sem querer dar tempo para que o coronel pudesse inquiri-lo, foi logo justificando-se. Sabe, coronel, Daniel, meu filho mais velho, acaba de completar 14 anos e necessita de uma formação escolar de melhor qualidade do que a que temos aqui na vila. Por isso eu e Joana já havíamos decidido irmos embora logo que terminasse a colheita, pois assim teremos tempo para nos instalarmos e providenciarmos o colégio mais adequado, não só para ele, mas também para meus outros filhos. Mas se já era uma decisão tomada, por que não comunicou Marcelo antes da venda da fazenda? Você sabe muito bem quanto eu aprecio o seu trabalho, e talvez se eu tivesse sabido disto antes, não teria pago mais pela fazenda do que ela realmente vale. Bem, o senhor me desculpe se lhe dei algum prejuízo, mas eu não podia ter me adiantado a isto, já que não estava sabendo nada sobre a venda da fazenda. Por isso, resolvi esperar para conversar com Marcelo quando fosse a São Paulo, para prestar contas sobre a colheita deste ano e assim comunicá-lhe minha decisão. O coronel não ficou satisfeito com a resposta, porém resolveu mudar de tática. Sabe, Antônio, sempre soube de seu valor como administrador e contava com a sua ajuda para cuidar de minhas fazendas. Como sabe, sou sozinho para cuidar de tudo. Por isso eu tinha em mente dobrar-lhe o salário tão logo chegasse aqui e lhe desse as primeiras ordens em relação ao que deveria ser feito nas demais fazendas, pois esta, tenho certeza, está totalmente em ordem. Antônio ficou boquiaberto com a proposta. Sempre ganhara muito bem, e isto em dobro faria com que logo realizasse seu sonho de comprar sua própria fazenda. Bianor, perspicaz como era, viu o brilho nos olhos de Antônio e continuou. Além do mais, você pode fazer como eu penso em fazer com meus filhos, colocar o menino no bom colégio interno e buscá-lo nas férias para matar as saudades. Antônio calou-se alguns segundos. Não sabia o que responder, pois a oferta do coronel o havia impressionado. Porém, seu coração continuava apertado, então respondeu: Bem, coronel, vou conversar com Joana sobre sua oferta, mas acho difícil que ela concorde em mudarmos nossos planos. Sendo assim, ficamos combinado que, caso ela não aceite, amanhã, quando Marcelo vier aqui, faremos o acerto de minhas contas. Despediram-se, e Antônio saiu com a cabeça borbulhando com o ocorrido. O coronel, por sua vez, ficou satisfeito e acreditava ter solucionado seu problema. Quando Antônio chegou em casa, Joana o aguardava ansiosa. Conhecia a fama do coronel e sabia que Antônio tinha dificuldade para lidar com aquele tipo de gente. E então, tudo certo, quando partimos, perguntou Joana de uma só vez, se ao menos dar-lhe tempo para sentar-se. Calma, mulher. Mal cheguei e você já me enche de perguntas. Joana percebeu que Antônio não estava bem.
Resolveu calar-se e esperar até que ele falasse. Bem, Joana, tornou ele pouco depois. Conversei com ele, porém este me fez uma ótima proposta de trabalho, na qual eu não posso deixar de pensar com calma. O quê? Então não vamos embora? Disse ela com a voz um pouco alterada. Eu não disse isto. Disse que pensaria no assunto. Afinal, não é todo dia que o patrão resolve dobrar o salário de um empregado. Mas e nossos filhos? Que salário valerá sacrificar os estudos deles? Nós já havíamos tomado nossa decisão e sempre foi seu desejo poder oferecer para eles um bom estudo. E agora você muda de ideia por causa de dinheiro? Joana usava o trunfo que tinha sobre o marido, mas não simplesmente pelo fato de querer ir embora para São Paulo. Estava realmente decepcionada com a atitude de Antônio. Não, Joana, eu ainda não aceitei a oferta do coronel. Disse que iríamos pensar sobre o assunto. E ele até deu a ideia de colocarmos Daniel num colégio interno, assim como ele fará com seus filhos, e nas férias nós o buscaríamos para ficar conosco. Joana desesperou-se. Além de tentar seduzir Antônio com dinheiro, ele também lhe dera a solução para que os filhos estudassem sem que eles precisassem sair da fazenda, porém ela não desistiria. Você sabe muito bem que jamais farei isto, onde já se viu ficarmos longe de Daniel, e logo teremos que mandar os outros. Nunca nos acostumaremos a ficar longe deles. Além do mais, não precisamos disto. Ele sim, precisou mandar os filhos para longe, para que não soubessem que tipo de homem é o pai deles. Antônio olhou admirado, pois jamais comentara em casa o que ficava sabendo a respeito do coronel. O que será que ela sabia e como sabia? Percebendo as indagações do marido, Joana justificou. Eu sei que você não gosta de falar a respeito do coronel, porém mesmo sem conhecê-lo, eu fiquei sabendo de certas coisas sobre ele. Do que é que você está falando? Perguntou ele sem ser diretivo. Queria saber o quê, e até onde Joana sabia. Joana pensou por alguns minutos, e mesmo imaginando que Antônio não desconhecia mais esta história do coronel, decidiu falar ao marido tudo o que sabia, apesar de sentir-se mal por ser este um assunto tão delicado. Bem, quando sua esposa Verônica morreu, ele até que tentou abafar o acontecido, mas Carlos, o empregado que o ajudou a socorrê-la, espalhou pela vila o que viu e eu acabei ouvindo alguns comentários. Ouviu o quê? Insistiu ele. Que a morte de Verônica não foi um acidente. Ela se suicidou dias depois de ter encontrado o coronel com a própria irmã dentro de sua casa. Joana calou-se por alguns instantes, mas vendo sobre ela o olhar firme do marido, que esperava pelo final da história, prosseguiu. Dizem que ela sabia dos seus casos com as empregadas e com outras mulheres na vila, mas fazia vista grossa. Porém não suportou mais tal situação, quando viu os dois juntos e obrigou Silvia, de apenas 15 anos, a lhe contar tudo. Ficou sabendo que esta era obrigada a se deitar com ele, já há algum tempo, e que este a ameaçava caso ela não se calasse. Dizia que a expulsaria de casa e a difamaria pela região, dizendo que ela havia se entregado a um de seus empregados em sua casa, onde ele havia recebido como filha depois da morte de seu pai. Durante algum tempo, ambos permaneceram pensando no drama que a vida de Verônica havia sido até ali, e em todas as dificuldades pelas quais ela havia passado. Primeiro a morte do pai, a quem ela era muito apegada. Depois todos os problemas que teve durante a gravidez de Lucas, seu segundo filho, que quase morreu e tirou-lhe a vida também. O marido canalha que ela fingia não saber o que ele fazia e, por último, ver a irmã totalmente desequilibrada pelo que vinha passando e pela dor de vê-la sofrendo quando da descoberta, tanto que logo após a morte de Verônica, Silvia teve que ser internada em um manicômio. Assim, pouco depois, Joana retomou o assunto, concluindo. Foi por isto que ele se mudou para São Paulo com os filhos, onde sua irmã cuida das crianças. E pelo que você me contou, ele só espera que os filhos tenham idade suficiente de irem para o colégio interno, para ele poder voltar definitivamente para cá. Penso que ele acredite que depois de alguns anos ninguém mais se lembrará do que aconteceu com Verônica. Antônio, de cabeça baixa, ao final destas palavras teve certeza que a esposa sabia sobre o que ele falava e não pôde deixar de se lembrar daquele dia, já que ele fora um dos primeiros a saber do ocorrido. Estava saindo do hospital, onde havia ido para buscar soro antiofídico para deixar no estoque da fazenda, quando viu na recepção Carlos todo trêmulo e nervoso.
Resolveu saber se o rapaz precisava de ajuda, pois o conhecia e sabia que, além de muito jovem, tinha apenas 17 anos, era sozinho na região. Carlos, meio que em estado de choque quando o viu, agarrou-lhe pelo braço e o levou até um canto da sala onde contou o ocorrido. Estava no pomar, colhendo algumas frutas para o lanche da patroa, que viu uma cozinheira havia mandado. Quando viu um rastro de sangue no chão, levantou um pouco os olhos e viu Dona Verônica caída sobre as ervas que ela cultivava com a faca ainda no peito. Saiu gritando por socorro e encontrou o coronel na soleira da cozinha. Este não deixou que ele avisasse a mais ninguém. Foi com ele até o local em que estava Verônica. Colocou-a no carro e foram para o hospital. No caminho, o coronel ordenou a Carlos que, se alguém lhe perguntasse algo, ele deveria dizer que foi um acidente, que Dona Verônica estava plantando suas ervas e deve ter passado mal, já que ainda não estava totalmente recuperada do parto de Lucas. Por isso ela deve ter caído sobre a faca. Mas acidente como? Dizia Carlos para Antônio. Eu vi que ela tinha várias perfurações no peito. Parecia querer tirar o próprio coração fora. Antônio lembrou-se que, diante da gravidade do assunto, fez Carlos prometer que não diria aquilo a mais ninguém, explicando-lhe que isto poderia prejudicar tanto a ele como ao coronel, além de fazer com que a família e as crianças viessem a sofrer ainda mais. Porém, quando deixou o hospital, ele não tinha certeza se poderia confiar no rapaz. Só alguns dias depois, quando ficou sabendo que Carlos voltara para sua cidade no interior da Bahia, imaginou que o coronel deveria ter pago muito bem pelo silêncio do rapaz. Porém, depois de tudo que Joana lhe contara, percebeu que o coronel não havia conseguido o que queria, esconder mais uma de suas tristes histórias. Diante dos fatos, Antônio foi até onde Joana estava sentada, aguardando que ele falasse. Sentou-se ao seu lado e, abraçando-a, disse: Em primeiro lugar, quero que me desculpe, pois você está certa em não querer ficar longe dos meninos. E sabendo de tudo isto, não podemos por dinheiro algum continuar aqui, pois isto não nos faria muito diferente do coronel. Joana sorriu, sentia-se feliz e aliviada, e agora sabia que não era porque havia conseguido que o marido mantivesse a decisão de ir embora para São Paulo, mas porque algo dentro dela lhe dizia que não seria bom ficar ali junto do coronel. Na manhã seguinte, Antônio esperava ansioso pela chegada de Marcelo. Havia decidido confirmar sua partida ao coronel na presença do amigo. Esperava com isto não ter que prolongar o assunto, evitando assim que surgisse um clima hostil entre eles. Marcelo, quando chegou, assustou-se ao vê-lo na porteira da fazenda à sua espera. Aconteceu alguma coisa, Antônio? Não, está tudo bem, mas preciso conversar com você antes de falarmos com o coronel. Pode falar o que se passa? Em poucas palavras, Antônio contou-lhe a conversa que tivera com o coronel e sobre a proposta que ele lhe fizera. Porém, ao confirmar sua decisão de ir embora com a família para o amigo, achou melhor omitir sua conversa com Joana e os fatos ocorridos com Verônica, pois acreditava que Marcelo não soubesse nada sobre as histórias do coronel. Alegou ter aproveitado a venda da fazenda e o fato de não simpatizar muito com o coronel, para poder cuidar das necessidades de estudo do filho. Marcelo, porém, estava a par de algumas destas histórias e, conhecendo Antônio como conhecia, sabendo ser ele um homem de moral, desde o dia em que lhe deu a notícia sobre a venda da fazenda, já imaginava os verdadeiros motivos que o levariam a deixar o lugar. Está certo, disse Marcelo. Então vamos até lá para encerrarmos este assunto o mais breve possível. Chegando na casa, foram recebidos pelo coronel, na sala onde este tomava seu café da manhã, e os convidou para que o acompanhassem. Sentaram-se e Antônio, meio sem jeito, tomou o café enquanto rezava para que pudesse sair logo de lá. Assim que terminaram, dirigiram-se para o escritório, onde o coronel faria o pagamento para Marcelo. Este, porém, adiantou-se a falar antes de receber o dinheiro. Bem, coronel, primeiro gostaria de lhe pedir que descontasse deste valor os anos de trabalho que devo ao meu amigo Antônio. Já lhe trouxe todos os cálculos prontos para facilitar o acerto e entregou para o coronel o papel com o valor devido a Antônio. O coronel arregalou os olhos e, num solavanco, levantou-se e disse, já aos gritos, mas como? Então você não está aqui no cumprimento de seu dever? Eu pensei que estivesse acompanhando o visitante até a minha presença, já como meu administrador. Antônio Trêmulo respondeu, não, senhor.
Vim até aqui com Marcelo para receber meus direitos, como já havíamos conversado ontem. Mas eu lhe fiz uma proposta irrecusável e contava com sua permanência aqui na fazenda. Sua proposta é muito boa, sem dúvida, mas como lhe disse ontem, Joana não abre mão de estar perto dos filhos. E eu já havia concordado de que partiríamos assim que o senhor chegasse. Ela jamais me perdoaria se eu não cumprisse o prometido. Além do mais, eu sei que também não conseguirei ficar longe de meus filhos. Marcelo, quieto, em sua poltrona, só observava o desgosto estampar-se no rosto do coronel. Mas Antônio está burrice. Onde já se viu deixar que sua mulher comande a casa e resolva o que deve ser feito? Quem deveria decidir e dar a palavra final sobre isto é você, o homem da casa. Meio a contragosto, Antônio respondeu e desta vez já não fazia questão de esconder seu sentimento em relação ao coronel. O senhor está certo, coronel. Quem dá a palavra final lá em casa é o homem da casa, eu. Por isso mesmo é que Joana está me fazendo cumprir o que eu já havia decidido, que era irmos embora daqui, porque ela sempre soube que eu nunca quis trabalhar para o senhor. Mediante tal confirmação, Marcelo tratou de intervir. Foi, pois percebeu que para o coronel chegar do desgosto à ira levava apenas alguns segundos. Bem, vamos terminar logo com isto, pois deixei negócios pendentes em São Paulo, que não posso deixar de resolver ainda hoje. Totalmente irado, o coronel pegou o papel sobre sua mesa e, mesmo sem conferir, retirou do montante pertencente a Marcelo a quantia devida para Antônio e pagou aos dois. E logo depois, com poucas palavras de despedidas, ambos deixaram a casa sem ao menos olharem para trás. No caminho até a porteira, Antônio aproveitou para agradecer ao amigo. Marcelo, muito obrigado pela colaboração e pelo bom senso em interferir no momento certo. Este, compreendendo mais do que nunca a decisão de Antônio, pois vira como o coronel se transformara ao ser contrariado, respondeu: não precisa agradecer. Porém, meu amigo, espero que tenha tomado a decisão certa, pois se um dia você se arrepender, já sabe que por aqui não encontrará mais boa acolhida, pois me parece que você acabou de ganhar um inimigo, daqueles que não esquecem nem perdoam. Antônio sentiu um aperto no coração, um nó na garganta, como se há muito tempo evitasse que isto acontecesse, mas agora o fato já estava consumado, e só lhe restava mesmo fazer sua nova opção de vida dar certo, já que ali ele não queria, e agora sabia que não poderia mais ficar.